Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live aqui às 19 horas. A gente vai tratar hoje da portaria conjunta INSS 38 de 2023. Pessoal que está chegando aí, boa noite. Vai mandando aí de onde vocês são. A gente vai hoje tratar de um tema muito importante, uma portaria que foi recém-publicada e que traz alguns aspectos muito relevantes que a gente precisa discutir sobre os efeitos disso na prática. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Vamos lá, vamos dando aí. Vai mandando aí o coraçãozinho para o Instagram reconhecer que a gente está ao vivo. Manda aí para o pessoal que não está, o aviãozinho, é aquele embaixo aqui, aquele formato de aviãozinho para avisar o pessoal. A gente hoje vai tratar de um tema muito importante. Só dá um tempo aí para o pessoal ir entrando. Boa noite a todos. Leila, boa noite. A Patrícia que está acompanhando a gente, um beijo. Boa noite a todos vocês. A gente hoje vai tratar de uma portaria importante que foi publicada pelo INSS, né, no dia 20 de julho e que traz aí mudanças significativas na questão da concessão do benefício por incapacidade e que a gente precisa discutir e entender como que ela funciona e principalmente quais vão ser as repercussões dessa portaria na prática, né? Acho que esse que é a grande questão. Aqui, Poliana, boa noite. Dr. Rodrigues Luiz, falando que é de São Vicente, São Paulo. Boa noite a todos. A gente vai hoje tratar de um tema muito importante, né? Tô dando um tempinho aí só para o pessoal ir entrando. Quem tiver perguntas, tá, relacionado ao que a gente vai tratar na nossa live de hoje, manda aqui. Embaixo no Instagram tem uma caixinha de perguntas ali. Vocês também podem usar ali para mandar a pergunta. Para mim fica mais fácil localizar a pergunta de vocês quando vocês mandam ali, tá? Então, se puder, mandem ali. Oi, Ale, tudo bem? Faz tempo mesmo, né? Faz tempo que eu não te vejo por aqui. Então, a gente voltando aí com as lives, tratando desses temas relevantes, da gestão do afastado, do limbo, tudo que a gente está trazendo aí, vocês estão acompanhando aqui no @programa DGA, a gente trazendo um conteúdo sobre todos esses temas. E quem ainda não é inscrito, está chegando agora, se inscreve lá, passa a seguir, né? Passa a seguir a gente para vocês poderem ter acesso ao nosso conteúdo, receberem as publicações, tá bom? Então, hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, que é a portaria INSS 38 de 2023, uma portaria que trata da dispensa de emissão de parecer conclusivo para a concessão do benefício auxílio em incapacidade temporária, né? E ela regulamenta esta chamada análise documental. E é interessante isso, pessoal, porque essa questão de análise documental foi alguma coisa que foi trazida durante a pandemia, né? Naquele momento ali da pandemia, porque não podia ir na agência, né? Tava com dificuldade para ir na agência da Previdência, tinha problemas ali por causa do coronavírus, do Covid, questão de contaminação. E eu lembro muito bem que começou essa história de perícia à distância, perícia documental, e aí eu comentei na época, se vocês resgatarem, tanto aqui no nosso perfil quanto no nosso canal do YouTube, se vocês resgatarem falas minhas, eu falava que eu tinha um grande receio de que essa utilização de documentos, né, essa substituição da perícia física por uma perícia documental, ela viesse para ficar, né? Ela não fosse uma coisa assim temporária, excepcional, que foi usada só durante a pandemia, mas ela passaria a ser utilizada como uma prática por parte da administração pública, e isso acarretando em algumas questões importantes, né, que a gente já entendia como complicado. Trazendo aí um histórico
sobre esse tema para a gente chegar nesta portaria, vocês têm que lembrar que lá no começo da pandemia, a gente passou por um período em que o INSS fechou, como quase tudo no Brasil, né? Lá 2020, 2021, durante alguns períodos, abria, fechava, mas a gente não tinha perícia médica. E aí o governo soltou uma portaria dizendo o seguinte, olha, apresentem os atestados médicos, nós vamos fazer uma antecipação, era esse o termo utilizado, uma antecipação de um salário mínimo, e posteriormente, se o segurado quisesse, ele solicitaria a complementação caso ele recebesse, ele tivesse direito a um benefício acima de um salário mínimo. Tá? A Ana Paula está perguntando qual que é a portaria. Ana Paula, é a portaria conjunta INSS, né, Ministério da Previdência Social, INSS 38 de 2023. Tá? Foi publicada agora dia 20 de julho. Ela saiu no Diário Oficial da União, dia 21 de julho de 2023. Então, a gente está tratando de um tema aí que tem 10, 11 dias. Tá? Então, trazendo aqui, como sempre, a gente no programa DGA, tratando de limbo, de afastamento, a gente traz para vocês as coisas atualizadas para que vocês estejam atentos a essas mudanças que a gente observa nesta relação entre o segurado e o INSS e que muitas vezes tem repercussões para as empresas. E essa portaria tem muita repercussão para a empresa, no meu entendimento. A gente vai ver daqui para frente, mas eu entendo que tem repercussão. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês, uma análise aí inicial, porque, como eu disse, a gente está com menos de 2 semanas da portaria, mas é o que eu espero, observando na prática o que acontece nesses casos. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente teve lá naquele período, no início da pandemia, essa situação, depois se acumulou um número muito grande, aí o governo falou assim, não, então não precisa mais solicitar, quem tiver acima de um salário mínimo a gente vai pagar, vai reconhecer, mas naquele momento sequer era um benefício propriamente dito, né? O termo que se utilizava era uma antecipação mesmo, tá? Posteriormente, nós tivemos a edição de uma nova portaria dizendo que, enquanto perdurasse a pandemia do Covid, nós teríamos a análise documental para a concessão do benefício. Aí a concessão mesmo. Essa portaria na época, depois foi substituída por uma outra portaria, o ano passado, e ela falava o seguinte, olha, vai ser apresentada a documentação, o segurado vai poder optar por essa análise documental, né? E aí vai ser feita uma análise pela perícia médica e a consequente concessão do benefício, tá? Mas havia uma análise da documentação. E aí é que está o grande ponto em relação a essa nova portaria conjunta aqui, 38 de 2023, tá? Por quê? Pelo que está na redação da portaria conjunta 38 de 2023, a intenção é que não ocorra nenhum tipo de análise, né? Nós vamos ter a concessão de um benefício com base exclusiva na documentação. É como se nós tivéssemos uma situação em que o médico do indivíduo, do segurado, do trabalhador, concedesse o benefício previdenciário para ele. É quase isso, né? Não dá para eu dizer que é isso, mas é isso que está escrito na portaria, tá? Por quê? Porque essa portaria, então, ela vem trazendo regras para dispensar esse parecer conclusivo da Perícia Médica Federal, tá? Então é como se eu estivesse tirando da análise da Perícia Médica Federal a concessão desses benefícios, o que para mim é um problema, tá? Principalmente quando nós estamos tratando aqui de uma análise do ponto de vista do segurado também. Eu vou trazer aqui o que é ruim para o segurado, mas principalmente para a empresa. Por que principalmente para a empresa? Porque na prática, o que nós temos, pessoal? Esse é um ponto muito importante. Nós temos um trabalhador, um segurado, mas é um trabalhador, que exerce uma atividade laborativa, que apresenta uma condição médica que às vezes impede ele de exercer a atividade laborativa dele. Ok? Perfeito.
Se esse impedimento para o exercício da atividade laborativa dele for até 15 dias, quem paga esses 15 dias é a empresa. Se for superior a 15 dias, quem paga do 16º dia e em diante é a Previdência Social. Até aí, tranquilo, né? Então, afastamentos superiores a 15 dias, o indivíduo dá entrada, faz um requerimento no INSS. No passado, ele passaria por uma perícia médica presencial, seria submetido a uma análise por um perito médico. Esse perito médico concederia o benefício previdenciário. Mas nós tínhamos um crivo importante aí, que seria a questão da empresa, esse atestado médico desse trabalhador ser apresentado à empresa, e empresas que fazem a gestão efetiva, que é o que a gente costuma dizer, que controlam os seus colaboradores que estão se afastando, seus funcionários que estão se afastando, ela submete, em alguns casos, esses trabalhadores a uma análise da medicina do trabalho dessas empresas. E aí esse médico do trabalho analisando, ele consegue fazer um encaminhamento, né, vamos dizer assim, colocar no papel, muitas vezes, o tempo de afastamento de acordo com os riscos ocupacionais, informações sobre o ambiente de trabalho, e tudo isso é muito importante nessa análise da capacidade laborativa. Agora, então a gente tinha essa sistemática, essa era a praxis, né? Era a prática. O trabalhador leva o atestado para a empresa analisa, muitas vezes esse trabalhador passa com um médico do trabalho, um médico de uma clínica que preste serviço para essa empresa, aí ele é encaminhado para o INSS e eu tenho a figura de um médico, perito médico federal, que vai analisar e ele estima um tempo de incapacidade laborativa, com uma visão pericial, tá? Eu sempre trouxe aqui, e a gente sempre discutiu, que perícia não é igual consulta médica. Por quê? Porque a perícia, a gente tem uma outra relação com o indivíduo. Eu não tenho uma relação sentimental, vamos dizer assim, né? Um envolvimento com o problema dele. Eu não trato ele, eu não interfiro no tratamento, eu sou imparcial. Tanto é que o próprio Código de Ética Médica, ele traz diversos aspectos que eu não posso atuar como perito, impedimentos para minha atuação como perito. E um dos impedimentos é eu não posso ser perito do meu próprio paciente. Por quê? Porque o envolvimento que eu tenho com esse indivíduo, o objetivo dessas consultas médicas, o objetivo da medicina assistencial é o objetivo da medicina pericial é outro totalmente diferente. E a gente não pode confundir essa atuação. Por que eu estou fazendo toda essa introdução e trazendo esses conceitos sobre a perícia? Porque com essa portaria, a gente tira a figura do perito e quem diz o tempo necessário de afastamento é o próprio médico do indivíduo. E aí a gente tem um problema. Por quê? Porque este médico, que muitas vezes entende muito de doença, não entende de incapacidade laborativa, que é um conceito totalmente diferente. E principalmente, não tem conhecimento sobre as atividades do indivíduo. Não tem esta técnica de analisar, olha, este indivíduo tem essa determinada doença, mas mesmo que essa doença perdure, isso aqui não é um motivo ainda para ele ficar afastado no INSS, ou ficar afastado do trabalho. É possível que ele exerça uma atividade. Por quê? Porque muitas vezes ele exerce uma atividade administrativa, por exemplo, né? Então, esse tipo de análise, esse tipo de crivo, isso se perde, tá? E esse, para mim, é um grande problema que a gente tem. Por que esse é um grande problema para a gente? Porque eu vou ter o próprio médico do indivíduo indicando o tempo de afastamento e uma concessão meio que automática do benefício por incapacidade, passando, vamos dizer assim, por cima de uma análise pericial, tá? Ah, mas isso é bom para o segurado? Nem sempre, tá? Nem sempre isso é bom para o segurado. Eu sempre discuto, e quem já assistiu a aula minha,
né? Quem já ouviu eu falar, pode ser até que tenha alguém novo aqui, não me conheça, né? Então, até aproveitando, acho que pelas publicações vocês já viram no nosso perfil, né? Meu nome é João Batista Optis Neto, eu sou médico, sou advogado também, apesar de não exercer propriamente a advocacia no ponto de vista assim, de patrocinar ações, eu trabalho mais na parte de consultoria mesmo, trabalhando junto com advogados, né? E trabalhando, prestando serviço para as empresas principalmente, e sou médico do trabalho, especialista em medicina legal e perícia médica. Então, tendo essa visão, a gente tem uma visão um pouco mais ampla. Algumas pessoas podem pensar assim, mas isso é bom. Nem sempre. Por quê? Eu sempre discuto, sempre trago este elemento que quanto mais tempo o indivíduo, por exemplo, fica afastado no INSS, mais difícil é a reabilitação, mais difícil é o retorno à atividade. Eu tenho uma série de prejuízos em razão desses afastamentos de longa duração. Mas a portaria não vai trazer afastamento de longa duração. É verdade, ela não vai trazer afastamento de longa duração. Contudo, a gente vai falar um pouquinho sobre o texto da portaria, mas só para a gente fazer essa introdução e como esse atropelamento da perícia médica eu entendo como não adequado e não bom para toda a sociedade, a portaria fala que pode ocorrer a concessão de benefícios por até 180 dias. Pessoal, 180 dias. Eu estou falando em 6 meses de afastamento previdenciário com base num atestado médico, de um médico que não conhece o ambiente de trabalho, que não sabe o que é uma perícia, que simplesmente examinou o indivíduo e falou, você tem que ficar afastado 180 dias. Isso, do meu ponto de vista, não é adequado. Tá? E esse é um problema, e aí eu falando das repercussões que isso traz para a empresa, que as empresas vão ter que aprender a lidar. Porque eu posso ter um funcionário que vai apresentar um atestado e ele vai poder ir lá no meu INSS, colocar esse atestado direto no meu INSS e ter a concessão de um benefício de forma automática, desde que preenchido esses requisitos que estão na portaria, por 180 dias. São 6 meses de afastamento. Tá? Antes, nós tínhamos uma portaria e isso ficava limitado, né? Benefícios, a concessão de 90 dias. Agora nós estamos falando de o dobro do período, 6 meses. Tá? Acho que essa é a principal modificação. Nós temos 2 modificações do que já existia. Nós tínhamos já uma análise documental, mas a portaria anterior ela previa uma análise. Esta portaria não prevê. Tá? Ela fala que preenchidos os requisitos o benefício vai ser concedido, tá? De forma automática, vamos chamar assim, tá? E a outra grande mudança, eu saio de 90 dias e passo para 180 dias. Fizeram uma pergunta aqui, depois eu vou ver as perguntas que mandaram na caixinha, tá? Não esqueci não. Fizeram uma pergunta aqui sobre como fica a prorrogação. Não é previsto prorrogação nesse caso, tá? Seria limitado realmente a 180 dias. Tá certo? Então, esse é um problema que as empresas vão começar a enfrentar. Porque ele vai poder pegar um atestado, apresentar e afastar. Tá? A Nath está perguntando se a portaria vale para todos os benefícios que precisam de perícia. Não, é só para o auxílio incapacidade temporária. Tá? Em relação à concessão dos benefícios... Aí vamos falar de uma coisa do segurado? Eu falei aqui de um problema para a empresa, né? Aí alguns já devem estar pensando, esse aí só pensa nas empresas. Vamos falar de uma coisa para o segurado que é ruim? Concessão de benefício acidentário. A portaria, ela afasta todos os tipos de nexo previsto na legislação e ela diz que só vai ser considerado o benefício como acidentário se houver emissão de CAT pelo empregador. Olha só. Sabe o nexo técnico epidemiológico? Não vai se aplicar aqui. Nexo técnico profissional do trabalho? Também não vai se aplicar aqui. Tá? O que nós vamos ter aqui de aplicação é apenas e tão somente a aplicação
do benefício acidentário com emissão de CAT pelo empregador. Esse é um grande problema para o segurado. Por quê? Porque a partir do momento que o empregador não emitir a CAT e o segurado der entrada automaticamente por esse tipo de benefício, não vai ser concedido benefício de natureza acidentária. Vamos pensar mais lá na frente nesse problema para o segurado? É aquilo que eu falo. Tem um problema para a empresa? Tem. Mas tem um problema para o segurado também. Vamos pensar lá na frente um problema para o segurado? Concessão de um auxílio incapacidade temporária. Vai ser de natureza comum. Vamos dizer que posteriormente o INSS ele dá entrada, não vai ser prorrogado tal, ele vai fazer uma aposentadoria por incapacidade permanente. Aí não vai ser analisado por documento, vai ter que passar por uma perícia. Então, uma mesma condição médica no momento pode ser que não seja considerado como acidente de trabalho e depois pode? Como que fica tudo? Qual que é o embrólio de tudo isso? Qual que é o prejuízo disso para o segurado? Né? Por quê? Porque eu afasto, por exemplo, o nexo técnico epidemiológico. Tá? Afasto o nexo técnico epidemiológico. Tá certo? Então, não vai ser possível a aplicação de nexo técnico epidemiológico nesse caso. É o que está escrito aqui na portaria. Vou até citar aqui o texto, né? É o parágrafo 3º do artigo 2º da portaria. Ela fala o seguinte: a concessão de benefício por incapacidade temporária de natureza acidentária por meio documental será condicionada à apresentação da CAT emitida pelo empregador. Então, se não tem CAT emitido pelo empregador, não tem benefício de natureza acidentária. Então, o INSS tem 3 tipos de nexo, vocês ouvem muito eu falar isso, né? Nexo técnico individual, nexo técnico profissional do trabalho e nexo técnico epidemiológico. A portaria vai lá e faz assim, só com CAT, só nexo técnico individual e ainda por emissão de CAT pelo empregador. Não é CAT pelo sindicato, CAT pelo segurado, dependente. Não, é CAT pelo empregador. Tá? Isso para as empresas, se você for pensar do ponto de vista da empresa, é legal, não vai ter concessão de benefício acidentário, mas para o segurado é ruim. Tá? Então, a gente está nesse termo. Tá? Tem coisa boa para o trabalhador? Tem, mas tem coisa ruim também. Então não é as mil maravilhas. Que eu falei, a gente tem que fazer uma análise. Tá? Estão perguntando aqui se perícia presencial continua ocorrendo. Sim, perícia presencial continua ocorrendo. Isso aqui é uma alternativa, tá? É uma possibilidade. O segurado vai poder fazer essa solicitação pelos canais remotos do INSS, tá? Para que ele faça esse requerimento de perícia documental, né? Chamada perícia documental, tá? O que tem que ter nesse documento, então, até para vocês saberem, né? O que vai ter que ter nesse atestado médico que vai ser apresentado ao INSS? Nome completo, data da emissão, o diagnóstico, então o CID da doença, tem que constar o CID, a assinatura do médico ou do odontólogo, né? Aqui é previsto médico ou odontólogo, tá? A identificação desse profissional, data de início do afastamento e tempo sugerido de afastamento. E é interessante porque a própria portaria fala o seguinte: se o médico colocar, e às vezes acontece, alguns médicos colocam prazo indeterminado, tá? Vai ser concedido por 180 dias. Então, olha como, para vocês verem, como não vai ter um crivo, né? Não vai haver um crivo por parte da perícia médica ou por alguém. Vai ser automático. O médico colocou em indeterminado, 180 dias. Preenchi os requisitos, 180 dias. Tá? Estão perguntando, e se houver melhora antes dos 180 dias? Vamos dizer que é o prazo máximo. Tá? Vai ser concedido pelo período que está no atestado, até 180 dias. E se houver melhora antes dos 180 dias? Funciona igual quando você está recebendo um benefício por incapacidade. Ele tem que ir lá no INSS e solicitar a cessação do benefício antes de retornar ao trabalho. Tá? A gente sempre trata disso. Essa é a forma correta. O segurado ele tem que ir lá no INSS e solicitar a cessação desse benefício. Tá certo?
O outro ponto que eu acho interessante aqui é que ele fala que se forem aqueles atestados picados, vai ser juntado todos esses atestados e vai ser concedido aqueles dias que estão no atestado, a começar da data do primeiro atestado, né? Então, olha só que interessante, né? É o parágrafo 2º do artigo 4º. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês poderem entender o que exatamente está escrito, tá? Quando da apresentação de múltiplos documentos médicos ou odontológicos com indicação de repouso, a data de início do repouso será considerada aquela indicada no atestado com data mais pregressa. E o prazo estimado de repouso será a soma aritmética simples dos prazos estimados em cada um deles, desde que indiquem afastamento ininterrupto. Então, os atestados para solicitar isso vai ter que ser aqueles atestados de afastamento ininterrupto. São vários atestados, mas não com períodos trabalhados e períodos de atestados. Esses casos não vai conseguir através dessa perícia documental. Vai ter que ser na perícia presencial mesmo, tá? Então, é bem interessante essa questão, porque a gente tem que... Essa é a minha recomendação para todos vocês. Leiam a portaria, tá? Tá disponível na internet, leiam a portaria para vocês entenderem, tá? Então, quando é múltiplos atestados, dá para fazer essa análise documental? Sim, desde que o afastamento seja ininterrupto. Não é aquele caso que às vezes acontece na empresa que você vai somando, tá? Não vai dar para fazer isso, tá certo? Essa é uma questão importante que a gente precisa tratar. Deixa eu ver as perguntas aqui na caixinha, até porque eu falei para mandar na caixinha. E a gente não conseguiu. Olha aqui. A Leila está perguntando aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Tá? O propósito da portaria é devido à falta de servidor? Isso não propicia a piora da qualidade do serviço? Eu entendo que sim, tá, Leila? Para mim, isso é um famoso jeitinho brasileiro. É aquilo que a gente está acostumado com a administração pública, infelizmente. É aquilo que eu falo, não é a culpa do servidor, é a culpa da administração pública, né? O servidor, a gente está com falta de servidor, tem deficiência, tem falta de médicos peritos, aí o prazo fica longo, aí fala que tem fila, aí você arruma um jeitinho brasileiro. Qual que é o jeitinho brasileiro? Em vez de fazer a coisa de forma correta, com uma perícia, analisando o caso concreto, de forma individualizada, você fala assim, apresenta lá o atestado do seu médico, a gente concede e vai por aí, tá? Isso me lembra muito uma época do governo Dilma, que eu não vou entrar em política, tá? Mas só para vocês lembrarem, teve uma época lá no governo Dilma que o benefício era concedido até 30 dias sem análise pericial, só com base no atestado do médico, né? E é mais ou menos isso. O que a gente está fazendo aqui é o atestado de um médico particular podendo afastar um indivíduo por até 180 dias. Quanto que isso vai custar para o erário? Né? Sem uma análise adequada. E aqui eu não estou falando nem de fraude, tá? Vamos tirar a fraude, porque a própria portaria fala, se houver fraude, se for falso, vai ter que devolver. Além disso ser complicado, mas eu não vou nem pensar em fraude. Eu vou falar num desconhecimento mesmo. Por que um desconhecimento? Porque eu volto naquele ponto. O indivíduo que trata, né, o médico que trata do indivíduo, ele não tem conhecimento sobre o ambiente de trabalho e os riscos ocupacionais. É aquela diferença básica que eu tanto trago aqui entre doença e incapacidade laborativa. Será que isso é bom para o segurado? Não sei se é bom não, viu? Tá? Então, essa é uma questão importante. Para as empresas eu tenho certeza que não é. Para o segurado a gente vai ver se vai ser. Eu entendo que não, tá? Que isso não vai ser bom não. Mas é isso que a gente tem. O que a gente tem que fazer? Ler a portaria, entender essas modificações e nos adaptarmos a esta nova realidade. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer críticas, né? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Tem bastante pergunta aqui, vamos lá. A Roseli está perguntando, fazendo perícia documental não será o laudo pericial na tela do SAB, né? Não, porque não vai ter o parecer conclusivo da perícia, né? Então, teoricamente, não, porque não vai ter análise pericial, pelo que está
na redação da portaria, tá? Não vai ter nenhum tipo de análise por parte do perito, tá? Outra pergunta, Aline. Tem algo sobre o atestado ser de especialista referente àquela doença ou pode ser de outro médico? Pela portaria pode ser de qualquer médico, tá? Não tem nenhuma distinção sobre questão de especialidade médica, tá? Se o atestado foi de 60 dias e não melhora, como pede prorrogação? Na verdade, não vai pedir prorrogação. O que está escrito na portaria é que você faz um requerimento e depois que você fez um requerimento, você pode fazer um novo requerimento. Tá? Deixa eu até achar aqui o artigo que fala sobre isso, só para ler exatamente como está na redação da portaria, para que você possa ver. Ó. Aqui, ó. O requerimento de novo... É o parágrafo único do artigo 5º, tá, Maria? O requerimento de novo benefício por meio documental somente será possível após 15 dias da data da última conformação realizada. Então você não vai pedir uma prorrogação. Ele vai apresentar um documento, vai ser concedido por aquele período, e aí ele vai poder fazer um novo requerimento depois de 15 dias, tá? Então é isso o que está escrito aqui na portaria, tá? Não tem prorrogação, tá? Que é exatamente o que está escrito aqui, né? Não tem prorrogação. Uma outra coisa que perguntaram aí, se não for possível a concessão por documento, porque algum requisito não foi estabelecido, será possível o trabalhador marcar a perícia presencial. Lembrando, a perícia presencial ela continua ocorrendo, tá? Vai continuar ocorrendo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, alguma pergunta. A Ana Paula está perguntando se não haverá comunicado de decisão. Eu entendo que haverá sim, porque vai ocorrer uma concessão de um benefício, mas é meio que automático, não vai ter uma análise pericial, tá? Então, não vai ter análise pericial, vai ser uma concessão, sim, mas com base só no preenchimento dos requisitos da apresentação do atestado, tá? Vamos ver aqui outra pergunta. A Ana Paula está perguntando também. Então, os laudos que serão apresentados já devem conter um prazo determinado de afastamento? Sim, vai ter que ter um prazo ou constar indeterminado. Vai ter que ter... A portaria ela é clara, ela fala tem que ter o primeiro dia, né, o dia em que iniciou o afastamento, e aí o médico vai colocar quanto tempo, tá? E aí, isso, se o médico colocar prazo indeterminado, vai estar limitado a 180 dias, tá? Que é o prazo máximo aqui de concessão desses benefícios por análise documental, tá? A operacionalização disso, a gente vai ver agora na prática como que o INSS vai fazer, tá? Volto a repetir. Eu entendo que isso é uma gambiarra, um jeitinho brasileiro para resolver um problema que é da administração pública, que é realizar as perícias de forma adequada, tá? E trazendo prejuízos para as empresas e para os trabalhadores também. Eu citei para vocês prejuízo para o trabalhador. O trabalhador, por exemplo, que pleiteia um benefício de natureza acidentária, só se a empresa emitir CAT para ele receber um de natureza acidentária. Então, olha só, né? Que interessante. A Leila está perguntando se a hierarquia médica termina. Não, a hierarquia médica não termina. E aí aqui é o ponto que eu queria. Essa pergunta da Leila é muito importante, né? Ela fala assim, a hierarquia médica termina? Não, a hierarquia médica não termina. E aí a gente tem um grande problema, que vai ser o quê? Divergências de entendimento entre o médico assistencial e o médico do trabalho da empresa. Porque o médico perito nessa análise documental, ele está fora, não vai fazer análise. Mas esse trabalhador exerce uma atividade numa empresa. Ele vai apresentar esse atestado na empresa. E segundo a legislação vigente, o médico do trabalho da empresa vai poder dizer assim, não,
não é para você ficar afastado 90 dias. Esse caso é para você ficar afastado 12, 15, 20. E aí, eu vou poder ter um atestado de um jeito e o médico do trabalho da empresa entendendo de outra forma. Porque isso é o normal, esta é a regra vigente. E a lei não foi revogada. A portaria do INSS, ela, até hierarquicamente, ela é inferior à lei, né? E a lei trabalhista é a Lei 605 de 1949 que cria esta hierarquia entre essas decisões médicas. Então nós temos um imbróglio grande que, como a Eliana colocou aqui, vai desaguar aonde? Na Justiça do Trabalho, né? Por isso que eu falei que isso tem repercussões para as empresas e para os trabalhadores. Olha o rolo que a gente está criando aqui. É mais uma questão, além da questão do limbo, que as empresas vão ter que tomar cuidado. Porque, e se ele me apresenta um atestado, por exemplo, por uma unha encravada de 180 dias de afastamento do trabalho? Eu, como médico do trabalho, vou ter que fazer o quê? E aí é que é a atuação das empresas. As empresas vão ter que começar a interpelar os médicos assistenciais. Algo que, às vezes, é necessário. Interpelar no sentido do quê? De o médico do trabalho mandar um documento para esse cara e falar assim, você confirma isso? Realmente você vai estar dando 180 dias de afastamento por uma unha encravada? Porque esse médico também tem responsabilidade sobre o que ele emite, né? E agora ainda mais, porque a gente está falando da concessão de um benefício previdenciário. E a portaria, ela fala também, né, que se você emitir um documento falso, você tem responsabilidade. Isso já está na lei, não precisaria nem constar na portaria, mas é reforçado na portaria essa questão. Então, a gente vai ter um imbróglio muito grande aqui. Vai ser uma discussão muito grande que a gente vai ter que ter daqui para frente, e é por isso que quem atua, seja por empresa, seja por segurado, seja por trabalhador, seja por quem quer que seja, tem que estar qualificado, tem que conhecer a legislação, conhecer tudo sobre essa questão, tanto previdenciária quanto trabalhista, para poder orientar os seus clientes de forma adequada. Seja o seu cliente pessoa física, seja o seu cliente pessoa jurídica. Tá? Nunca antes o trabalho de gestão e o trabalho de consultoria vai ser tão necessário dentro das empresas, né? E aquele segurado que às vezes procura você e tô com um atestado também em relação a isso, porque você vai ter que ter estratégia. Será que vale a pena eu apresentar documental? Porque se eu apresentar documental eu mato a possibilidade de nexo técnico epidemiológico e eu não tenho uma perícia do INSS para avaliar a incapacidade laborativa. Será que a empresa pode discutir isso depois na ação trabalhista? Como que fica? A gente vai ter que ver como que isso vai se desenvolver ao longo do tempo, tá? Mas a gente tem agora uma série de elementos importantes. Esse atestado, será que foi feito um prontuário médico? Será que se depois a empresa questionar esse afastamento na Justiça do Trabalho, esse médico que concedeu o atestado registrou no prontuário médico de forma adequada o que aconteceu? Como que está essa documentação? Então, existe uma série de repercussões e de desdobramentos em relação a essa mudança. Por isso que eu acho que essa portaria é tão importante, eu resolvi fazer uma live aqui para vocês, tá? Porque a gente tem uma repercussão muito grande no nosso dia a dia e na forma como a gente atua em relação a essa portaria, tá? Porque a gente vai ter muito problema pela frente. E aí, por isso que a gente tem que estar cada vez mais capacitado e cada vez mais vai ser necessário no mercado profissionais capacitados e que entendam tanto a parte previdenciária quanto a parte trabalhista. Porque é o que eu costumo dizer, a gente está falando aqui em irmãos siameses, né? A gente tem repercussões das decisões previdenciárias na esfera trabalhista e repercussão das decisões trabalhistas na esfera previdenciária. Porque no meio de tudo isso, eu tenho um contrato de trabalho, né? E é aí que o bicho pega. Porque aí eu entro o médico do trabalho, eu entro a justiça do trabalho, aí você tem o médico que atendeu o indivíduo. Muitas vezes esses atendimentos feitos no SUS, atestado de pronto-socorro. Imagina o cara passar uma vez no pronto-socorro e pega um atestado de 180 dias de afastamento. Então assim, olha só
o rolo, né? O termo é esse, o rolo que está sendo criado com base nessa portaria, tá? Por isso que eu digo que eu não concordo, ela tá aí, a gente vai ter que se adaptar a ela, mas eu não concordo com o que eu vi nessa portaria. Por quê? Porque é a administração pública, mais uma vez, não cumprindo a sua função, né? Não fazendo o seu papel e transferindo a briga para os particulares. Porque no final, quem que vai acabar brigando? Quem que vai acabar na justiça? É a empresa e o trabalhador. E aí você vai ter um aumento, inclusive de ações trabalhistas sobre isso. Eu não tenho dúvidas, tá? Eu não tenho dúvidas que muitas dessas questões vão acabar na justiça do trabalho, tá certo? Vamos ficar aqui. Como ocorrerá a alta? Na verdade, não tem alta, né? Você vai ter um benefício concedido por aquele prazo. Vai sair no documento o prazo, mas não vai ter uma perícia para conceder uma cessação do benefício. O que a portaria diz é que o benefício vai ser concedido exatamente pelo prazo que estiver no atestado médico, até o limite de 180 dias. Tá? Um outro aspecto aqui da portaria que não fica claro ela fala desse limite de 180 dias. Beleza. Mas será que esses 180 dias é num ano? É para a mesma condição médica? Depois de quanto tempo que ele pode de novo ficar 180 dias? Isso não está claro. Se vocês lerem a portaria, não está escrito isso. Fala que é até um limite de 180 dias. Será que é para sempre esses 180 dias? Tipo, eu usei 180 dias nunca mais? Ou isso é ano a ano? É para a mesma condição médica? A gente não tem isso claro, né? E esse é um grande problema, porque tudo que não é claro, a gente não sabe como se comportar, não tem segurança jurídica, tá? Vamos lá. Como o empregador ficará sabendo desse benefício? A gente vai ter a concessão de um benefício normal, é um benefício auxílio incapacidade temporária, tá? Então vai ter a emissão da CRER lá normal. Pelo menos é para ter, né? Ninguém disse que não vai ter. É a concessão de um auxílio incapacidade temporária sem perícia médica. É isso, tá? Vamos ver aqui. O que mais que tem de pergunta? Então, ó, está ocorrendo até 90 dias. Segunda vez no protocolo de requerimento. Então, esses 90 dias era a portaria anterior, era até 90 dias, tá? Agora é 180. É justamente essa mudança, Renata. Mudou de 90 para 180. Realmente, a portaria anterior ela falava num prazo máximo de 90 dias. Agora aumentou para 180. A Eliana está perguntando se não vai ter exame de retorno ao trabalho. Vai ter exame de retorno ao trabalho normalmente, tá? Não mudou a legislação trabalhista nem a legislação previdenciária. O que nós temos aqui é uma nova modalidade de concessão de auxílio incapacidade temporária, tá? Renata, deve ter vindo 90, mas quanto tempo estava indicado no atestado? Precisa ver se já não tinha benefício anterior também, tá? A portaria fala em 180. Pode ser, aí vamos ter que ver na prática, que o INSS ainda não atualizou o sistema, né? A gente sabe que às vezes demora para atualizar, mas a portaria fala em 180 dias, tá? Teoricamente, a portaria já deveria estar aplicando. Às vezes é problema do sistema do INSS, tá? Nesse caso é interessante ligar no 135, tá? Para vocês poderem verificar, tá? Mas a portaria nova fala em 180. Inclusive ela revogou a portaria que falava de 90 dias, que é a portaria conjunta 7 de 2022. Essa era a portaria anterior. A nova portaria é a portaria 38 de 2023. Então, portaria conjunta Ministério da Previdência Social e INSS 38 de 2023, tá? E vamos esperar o que a gente vai ter aí de confusão, porque eu não tenho dúvidas que confusão a gente terá pela frente, tá? Por isso que a gente precisa estar sempre qualificado e capacitado para poder estar resolvendo esses problemas, né? E profissional capacitado vai ser sempre
necessário. A Maria está perguntando aqui, mandou a pergunta se ela vai receber ou não um documento informando o término do benefício. Maria, é aquilo que eu falei, vai ter um documento normal, é isso que já acontece hoje. Né? Igual a Renata acabou de falar, eu dei entrada, apareceu 90 dias, isso vai continuar existindo. Tá? Mas mesmo que você não tenha um documento formal, a concessão, desde que preenchido aqueles requisitos, vai ser exatamente pelo tempo que está no atestado médico até o limite de 180 dias. Tá? Mas você vai ter um documento, claro, o INSS indica qual que é a data da cessação do benefício. Tá? É a concessão de um benefício, não é um benefício novo, é uma nova forma de concessão do auxílio incapacidade temporária. Tá? É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Ana Paula está falando assim, olha, interessante essa pergunta dela. Estou com processos parados desde o início do ano. Entendo que deve ser requerimentos de benefício no INSS, né? Pelo que entendi, todos serão concedidos? Não. A portaria traz essa questão, tá? Ela fala o seguinte, olha... O requerente que tiver exame médico pericial agendado, é o artigo 7º da portaria. O requerente que tiver exame médico pericial agendado na data de entrada em vigor desta portaria, poderá optar pelo procedimento documental, garantida a observância da data da entrada do requerimento, desde que a data do agendamento seja superior a 30 dias. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu tenho uma perícia marcada, já tenho uma perícia marcada. Se essa perícia presencial está marcada para mais de 30 dias, eu posso optar por não fazer a presencial e utilizar a portaria e fazer essa análise documental. Vamos dizer que você tem um cliente nessa situação. Agora eu vou falar o advogado que atua pro trabalhador, pro segurado. Você vai ter que avaliar no caso concreto se isso vale a pena. Tá? Porque pode ser que tenha casos que isso vale a pena, pode ser que não. Porque, vamos pensar, perícia presencial, o reconhecimento da incapacidade em regra, quando você está aguardando a perícia, vai ser até a data da perícia. Às vezes, se o atestado está escrito lá afastamento de 20 dias e você escolhe o documental, vai ser pago só 20 dias. Ele pode perder um grande período aí de benefício. Então vai ter que ser analisado no caso concreto o que vale mais a pena. Tá? Então, são questões novas e que a gente vai ter que trocar o pneu com o carro andando, né? É isso o que acaba acontecendo na prática, né? A gente sabe que muitas vezes, quando saem essas novas normativas, a gente acaba adquirindo e vendo como a coisa vai funcionar conforme isso for acontecendo. Lendo a portaria, tem esses aspectos que eu coloquei aqui para vocês e que a gente vai ter problemas aí no nosso dia a dia, tá? Por isso que é interessante a gente sempre se qualificar e entender como que as coisas estão funcionando, né? Para que a gente possa orientar de forma adequada, seja quem atua por empresa, seja quem atua por segurado, tá? Então, acho que cada vez mais o advogado qualificado, o profissional que saiba como atuar e saiba orientar de forma correta, vai ser necessário no mercado. Porque eu não tenho dúvidas que tudo isso vai acabar na justiça. Seja na justiça do trabalho, seja na justiça federal ou na estadual, se for acidentária, né? A gente vai ter muita discussão sobre esses temas e sobre essas questões, tá? Mas acho que de maneira geral, estes são os principais aspectos e as principais modificações aí trazidas por essa portaria, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Aline falando se tem tempo para confirmação do deferimento do benefício. Isso nunca tem, né? É igual hoje, perícia documental até agora. Tem gente que fica esperando um tempão
para saber o resultado, e é muito ruim, né? O que a gente pode dizer é o seguinte, que é o que a gente acabava já fazendo, né? Perícia documental vai ser concedido o benefício pelo prazo que está no atestado, né? Então, se é pelo prazo que está no atestado, ultrapassado aquele período que está no atestado, a gente já estava permitindo o retorno ao trabalho, tá? Porque às vezes demora para sair e aí o trabalhador fica sem trabalhar e não vai receber aqueles dias. Então, o afastamento era concedido exatamente pelo período que estava no atestado, mesmo que o INSS às vezes deixava lá em análise, tá? A gente estava acabando fazendo isso no dia a dia para não ter problema, tá? A Maria está perguntando, aqueles que podemos somar. Então, a portaria fala que você pode somar se for ininterrupto. Esses atestados que a gente soma, que é trabalha 5 dias, aí fica afastado 10, aí trabalha mais 4, aí afasta mais... Esse não vai poder, não vai ser analisado de forma documental. Ela fala de que pode somar vários atestados, desde que seja ininterrupto. 100 dias trabalhados, não pode ser atestado intercalado. Atestado intercalado vai ter que marcar presencial, não vai ser análise documental, tá? A Kelly está perguntando, dentro dos 180 dias, caso o colaborador não esteja apto para retorno, será concedido mais 180 dias? Não. Por análise documental, não. Aí ele vai ter que aguardar e aí fazer um requerimento de um benefício previdenciário e passar por uma perícia, tá? A análise documental ela está limitada a 180 dias, segundo a portaria. O que fica a dúvida, e a portaria não traz essa informação, é se esses 180 dias de análise documental é uma vez na vida, é uma vez por ano, é uma vez por quinquênio, por uma doença, se for outra doença, Não, ele não fala isso, ele fala que é limitado a 180 dias. Esse é um problema aqui que eu vi na redação, até uma crítica, né? Não estar claro se esses 180 dias, quando de novo eu vou poder utilizar desses 180 dias, né? Eu não vi isso claro aqui na portaria, deveria estar, que pode ser 180 dias durante um ano, né? Ou a cada 3 anos, não, ele não fala isso, né? Ele fala só que é 180 dias. Tá? Então ele fala, os beneficiários que tiverem auxílios por incapacidade temporária concedidos na forma desta portaria, ainda que de forma não consecutiva, não poderão ter a soma de duração dos respectivos benefícios superior a 180 dias. O que me dá a entender da leitura do texto, né, que é o parágrafo 1º do artigo 4º, é que a pessoa vai poder usar isso uma vez na vida, né? Ela vai poder usar esses 180 dias uma vez na vida, né? Aí, esse é um ponto importante. Se eu já queimo logo de cara esses 180 dias, nunca mais eu vou poder utilizar isso? Ou daqui a um tempo eu vou poder? São perguntas que ficam, não está claro isso na portaria. A redação, da forma como está, a impressão que eu tenho é 180 dias uma vez só. Acabou 180 dias... Acabou, nunca mais vai poder usar isso, né? Então, a lei está falando assim, com 2 doenças pode ficar 1 ano sem trabalhar. Pelo que está na portaria, não, porque ele não fala que tem que ser 180 dias por cada doença, né? Então, ao que parece, seriam 180 dias no total, independente se é 1, 2, 3 doenças, tá? Mas vamos ver aí, isso não está claro na portaria e esse é um grande problema nessa redação. Tá? É o que eu disse, os problemas são inevitáveis em razão dessa portaria, no meu entendimento. Mais uma vez, como de praxe, a administração pública transferindo para a sociedade resolver os problemas pela sua incompetência, né? Porque para mim é isso, é a incompetência da administração pública em fazer o seu papel, e aí ela faz uma portaria e joga para, resolve aí. Mas se tem problema... Não, tudo bem. Resolve aí, né? Elson, boa noite. Prazer em revê-lo. Boa noite, Elson. A Renata colocando que está muito parecido com a época da pandemia. É aquele esquema da pandemia. A gente voltou naquele esquema lá de 2020, né? Só que lá era uma situação de exceção, né? Uma situação de urgência, emergência.
A portaria, inclusive, ela não fala que é temporária. Essa é uma questão importante, né? Falava assim, essa portaria terá a vigência de tantos dias, né? Porque a gente está com um acúmulo, né? Não é isso. Pelo que está aqui, ad eterno. A gente sabe que não é, nunca é, né? Daqui a pouco vem outra portaria e modifica. Mas esse período aí que essa portaria vai estar em vigência, a gente espera grandes problemas e a gente vai ter que aprender a lidar com eles. Tá certo? Bom, pessoal, acho que era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Semana que vem a gente vai ter uma nova live, eu vou tratar de algum tema que seja relevante, tanto para o limbo, para a gestão do afastado, para essa discussão, para o advogado trabalhista, para o advogado previdenciarista, para entender todas essas questões relacionadas ao afastamento previdenciário e suas repercussões dentro do direito do trabalho, tá? E no contrato de trabalho, tá certo? Queria agradecer a presença de todos vocês. A gente está trazendo aí um conteúdo para vocês sobre todos esses temas, grandes novidades em breve, então acompanhe aí as redes sociais que a gente sempre vai trazer essas atualizações, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Vamos aí, vamos discutindo, vamos ver. A gente vai ter trabalho, hein? Temos que estudar, porque com certeza vão precisar, tanto as empresas quanto os segurados, de profissionais cada vez mais qualificados. Tá certo? Valeu, pessoal. Até mais.